O povo de Israel tinha saído do Egito com festa. Eles viram o Mar Vermelho se abrir com poder, mas a jornada pelo deserto era muito difícil e dura. Pouco tempo depois, a comida deles acabou totalmente. A fome começou a apertar o estômago de todos ali. Em vez de orar, o povo começou a reclamar muito. Eles sentiam saudade das panelas de carne do Egito. Lá nós tínhamos pão e comida à vontade, diziam eles. Eles acusaram Moisés de levá-los para morrer de fome. A ingratidão tomou conta do coração daquela multidão. Eles esqueceram rápido dos milagres que já tinham visto. Muitas vezes nós agimos do mesmo jeito com Deus. Basta um problema surgir e nós esquecemos as bênçãos. Mas o Senhor ouviu a murmuração do povo no deserto. Deus falou com Moisés com muita paciência e amor. Eu vou fazer chover pão do céu para vocês, disse Deus. O povo sairia e colheria a porção de cada dia. Isso serviria para provar se eles seriam obedientes. Deus queria ensinar que Ele é a fonte de tudo. À tarde eles teriam carne para comer no acampamento. E pela manhã eles teriam pão até ficarem fartos. Assim eles saberiam que o Senhor era o Deus deles. Ao cair da tarde, muitas codornizes cobriram o local. O povo teve carne para saciar a sua fome física. Eles viram que Deus cuida das necessidades básicas. Mas o maior mistério aconteceu na manhã seguinte. Quando o orvalho secou, algo estranho apareceu no chão. Havia uma coisa miúda e branca sobre a areia. Parecia uma geada fina que cobria todo o deserto. Os filhos de Israel olharam e não entenderam nada. Eles perguntavam uns aos outros: o que é isto? Por isso deram o nome de maná para aquela comida. Maná significa exatamente o que é isto? Moisés explicou que aquele era o pão do céu. Era o presente de Deus para sustentar a vida deles. Deus não deixou o seu povo desamparado na sede. Ele provou que domina os recursos da natureza. Mesmo onde não nasce nada, Deus faz brotar o alimento. O deserto não é um obstáculo para a mão do Criador. A provisão chegou no momento da maior necessidade. O povo precisava aprender a confiar no amanhã. O milagre estava apenas começando para aquela nação. Deus estabeleceu regras claras para colher o maná. Cada pessoa deveria colher apenas o que ia comer. A medida era de 1 gomer para cada membro da família. Ninguém deveria guardar nada para o dia seguinte. Deus queria que eles confiassem na provisão diária. A fé se exercita vivendo um dia de cada vez com Deus. Alguns homens foram desobedientes e tentaram guardar. Eles tiveram medo de que o pão não caísse amanhã. Mas o maná que guardaram ficou cheio de bichos. Ele criou um cheiro muito ruim e apodreceu logo. Moisés ficou muito zangado com a falta de fé deles. Deus estava ensinando sobre a dependência total. Nós não precisamos viver ansiosos pelo futuro. O Deus que cuidou de você hoje, cuidará amanhã também. O maná caía todas as manhãs bem cedo no campo. Assim que o sol esquentava, o maná se derretia todo. Isso exigia disciplina e esforço do povo de Israel. Eles precisavam acordar cedo para buscar a bênção. Deus envia o milagre, mas nós precisamos ir colher. A nossa parte é o esforço e a parte de Deus é a graça. Houve também uma regra especial para o 6º dia. Na sexta-feira, eles deveriam colher porção dobrada. Eles colheriam o suficiente para 2 dias inteiros. Isso porque no 7º dia era o sábado de descanso. No sábado, o maná não caía sobre a face da terra. Pela primeira vez, o maná guardado não apodreceu. Deus preservou o alimento para o dia sagrado. Mesmo assim, algumas pessoas saíram para colher no sábado. Elas não encontraram nada e voltaram com as mãos vazias. O Senhor perguntou até quando eles seriam rebeldes. A obediência é o caminho para desfrutar do descanso. O maná tinha um gosto muito especial e único. Parecia um bolo de mel ou uma bolacha muito fina. Era um alimento completo e perfeito para a saúde. Deus alimentou milhões de pessoas no meio do nada. Não havia mercados ou plantações naquele lugar seco, mas o Rei do Universo montou uma mesa no deserto. Ele provou que o seu poder não tem limites físicos. A provisão divina é sempre na medida da nossa fome. Nunca faltou e nunca sobrou para quem obedeceu. A disciplina do maná
formou o caráter de Israel. Eles aprenderam que a palavra de Deus é o sustento. O maná não caiu apenas por alguns dias ou semanas. Deus sustentou o povo durante 40 anos inteiros. Foram décadas comendo o pão que vinha das nuvens. Imagine a fidelidade de Deus ao longo desse tempo. Ele nunca falhou um dia sequer com os seus filhos. As roupas deles não envelheceram naquele período. Os pés deles não ficaram inchados de tanto caminhar. O maná era o combustível para a marcha da liberdade. Deus queria que uma lição ficasse gravada na alma deles. Nem só de pão viverá o homem, disse o Senhor. O homem vive de toda palavra que sai da boca de Deus. O alimento físico era apenas um sinal do espiritual. Deus ordenou que Moisés pegasse um vaso de ouro. Eles deveriam colocar uma porção de maná dentro dele. Aquele vaso seria guardado para as gerações futuras. Era um memorial eterno da bondade divina no deserto. O vaso com o maná foi colocado dentro da arca sagrada. Os filhos de Israel poderiam lembrar que Deus é fiel, mesmo quando o povo era teimoso. Deus era bondoso. A graça de Deus era renovada a cada nova manhã. O maná caía como uma chuva de misericórdia sobre eles. Ninguém passava fome debaixo da tenda do Senhor. Até os estrangeiros que saíram com eles comeram do pão. A mesa de Deus é farta para todos os que o seguem. O deserto era um lugar de transição e de aprendizado. Eles precisavam ser purificados da mentalidade de escravos. No Egito eles comiam o pão da dor e do sofrimento. No deserto eles comiam o pão da liberdade e da glória. Deus estava mudando o paladar e o espírito daquela gente. Eles estavam sendo preparados para a terra prometida. O maná acompanhou o povo em todas as suas paradas. Onde a nuvem de Deus parava, o maná também caía. A provisão segue sempre a presença do Senhor Jesus. Se você está no centro da vontade de Deus, nada faltará. Muitas vezes reclamamos da dieta do deserto na vida. Queremos as coisas do mundo que nos faziam mal, mas o maná de Deus é o que realmente nos mantém vivos. É um alimento puro que não nos deixa ficar doentes. Valorize o que Deus está te dando no dia de hoje. Mesmo que pareça pouco, é o suficiente para vencer. Amanhã o Senhor enviará uma porção nova para você. O maná foi um dos maiores sinais de toda a Bíblia, mas ele apontava para algo muito maior no futuro. Muitos séculos depois, Jesus falou sobre esse milagre. As pessoas pediram um sinal como o maná do deserto. Jesus explicou que o maná não veio de Moisés. O verdadeiro pão do céu é enviado pelo Pai Eterno. Jesus declarou: Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem comer deste pão nunca mais terá fome espiritual. Os antepassados comeram o maná e depois morreram. Mas quem crer em Jesus viverá para todo o sempre. O maná era uma figura da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o nosso sustento diário em meio às lutas. Assim como o maná era branco e puro, Jesus é santo. Assim como o maná caía de cima, Jesus veio do alto. Ele se entregou para que o mundo tivesse vida plena. Precisamos buscar a Jesus todos os dias como o maná. Não podemos viver hoje com a fé que tivemos ontem. A comunhão com Deus precisa ser renovada toda manhã. O maná parou de cair assim que o povo entrou em Canaã. Quando eles comeram do fruto da terra, o ciclo fechou. Deus dá o milagre no deserto, mas dá o fruto na terra. Ele sabe exatamente o que você precisa em cada fase. Se hoje você está no deserto, confie no pão do céu. Se hoje você está na terra prometida, honre o fruto. A história do maná é um convite à paz e ao descanso. Pare de se preocupar com o que você vai comer ou vestir. O Pai que sustenta as aves do céu cuidará de você. Ele conhece a sua necessidade antes mesmo de você pedir. A murmuração afasta a paz, mas a gratidão atrai o milagre. Abra os seus olhos e veja o maná caindo na sua vida. São as pequenas bênçãos que nos mantêm de pé hoje. Um livramento aqui e uma ajuda ali são sinais de Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará jamais. A mesa está posta no deserto da sua dificuldade agora. Coma do pão que Deus preparou com tanto carinho. Fortaleça o seu coração na palavra que traz esperança. O deserto vai passar, mas a fidelidade de Deus fica.
Amanhã o orvalho vai secar e a bênção vai aparecer. Basta você ter a disposição de se levantar e colher. Deus é o mesmo ontem, hoje, e será para todo o sempre. O pão do céu está disponível para quem tem sede de Deus.